E sobre a situação da Americanas, a gente conversa agora com Pedro Paulo Silveira. Ele é diretor de gestão da Nova Futura Investimentos. Olá, Pedro Paulo, bem-vindo aqui à nossa programação. Olá, Stephanie. Bom dia, quase boa tarde, né? Obrigado pelo convite, é um prazer participar sempre aqui nos Esse horário jornais da CNN. É meio confuso porque exatamente 12:01 agora, oficialmente já é boa tarde, mas eu sei que a gente não almoçou ainda, então ainda é bom dia. Pedro Paulo, obrigada pela sua presença aqui conosco. A Justiça autorizou, as Americanas a financiar R$2 bilhões na forma de emissão de debêntures. Como é que funciona exatamente esse processo de emissão de debêntures? Qual é a importância disso na recuperação das Americanas? As empresas, elas podem se financiar de duas maneiras, né? Capital próprio, através de ações, elas emitem ações e vendem para os interessados em comprar as ações, isso é um título de propriedade, ou através de dívida. Elas fazem essa dívida, as dívidas, junto aos bancos diretamente, ou emitem títulos e vendem esses títulos no mercado, que são títulos de dívida, que pagam juros anuais, etc. e tal. As debêntures são exatamente esses títulos. Então, eles vão emitir esses títulos e provavelmente quem vai comprar são os três principais donos da empresa, que são lá os sócios da 3G, e eles já se dispuseram a comprar pelo menos 1 bilhão dessas debêntures. Elas vão ser oferecidas ao mercado como um todo, elas não vão ter garantia, não vão ter FGC, então quem quiser comprar vai comprar por conta e risco. Agora, se ninguém comprar, o que é muito provável, então os três sócios comprarão pelo menos R$1 bilhão. E esse R$1 bilhão vai para o caixa da empresa para que ela pague os fornecedores, pague aí os shopping centers, os aluguéis que forem devidos a partir da recuperação judicial e paguem a folha de pagamentos. Então é fundamental para que as Americanas continuem operando a emissão dessa debênture e a capitalização de um mínimo para a empresa poder sobreviver mais algum tempo. Pedro Paulo, então já vou aqui embutir duas perguntas em uma, Esse anúncio de que não vai pagar os aluguéis antes do pedido lá no dia 19 de janeiro, é um indício do que a gente vai ver pela frente? E o que acontece com esses shopping centers que vão vendo, esse prejuízo? A quem recorrer? O que acontece nesse caso? Eles vão entrar na recuperação judicial, eles vão se credenciar lá, a dívida já está reconhecida, e à medida em que a empresa for se recuperando financeiramente, ela vai pagando as suas dívidas atrasadas, que ela deve ter dívidas com fornecedores, aí tem os grandes fornecedores, como fabricantes de TVs, telefones celulares, e tem os pequenos fornecedores, que são os pequenos fabricantes, as pessoas que fornecem produtos para a Americana ou vendem produtos nas plataformas eletrônicas da Americana, no que a gente chama de marketplace. Os shoppings entram aí nos fornecedores em geral. Então, eles vão ter um prazo para receber esse dinheiro. Qual é o prazo? Ninguém sabe. O fato é que se espera que a Americana consiga organizar a sua vida e, a partir daí, ela pague os seus credores. Eu tenho uma expectativa cá com os meus botões que ela vai sugerir, ao longo de 3 anos em geral que ela tem para fazer a recuperação judicial, ela vai sugerir uma renegociação no montante geral de suas dívidas. Ela deve aí 43 bilhões, 44 bilhões de reais, ela vai propor um desconto robusto sobre esse total de dívida para todos os seus credores e vai propor um programa de pagamentos dessas dívidas ao longo do tempo. É claro que vai ter gente que vai topar isso, porque tem fôlego para topar, como são os grandes bancos, os grandes fornecedores. Agora, tem gente que vai se apertar muito. Alguns não vão, inclusive, sobreviver. Mas eu não vejo outra solução, dado que a empresa está numa situação realmente muito, muito delicada. Pedro Paulo, a gente viu recentemente também a Marisa anunciando a renúncia do presidente e também a contratação de uma empresa para renegociar as dívidas. Que paralelo que a gente pode traçar entre esse caso da Marisa e o caso das Americanas? Eu acho que paralelo, por enquanto, nenhum. Americanas
o que é mais importante dela é que existiu uma fraude muito grande lá em relação à dívida conhecida. Eles esconderam cerca de 24 bilhões de reais em dívidas, 25 bilhões de reais em dívidas. É uma coisa muito grande. Isso mudou completamente o perfil da empresa e deixou o mercado de crédito bastante exposto a uma situação difícil. Então, o mercado de crédito, em reação a essa novidade bastante ruim, ele retirou, vamos dizer assim, a sua oferta de crédito geral na economia. Isso apertou as condições financeiras de muitas empresas. As taxas subiram e a oferta de crédito caiu. Como a Marisa já vinha de um ciclo de vendas em queda desde a pandemia, ela já vinha numa situação de sufoco bastante grande, agora com o aperto das condições financeiras, ela também está tomando um conjunto de medidas, vamos dizer assim, preventivas para evitar cair no mesmo buraco que Americanas. Então, não tem um paralelo em relação ao que é o mais importante, a fraude, uma situação de colapso total das condições financeiras, mas tem um agravamento de uma situação financeira em função da conjuntura em geral, da pandemia, que afetou todo o varejo, e agora do aperto do mercado de crédito em função de diversas recuperações judiciais que estão ocorrendo, com destaque para as Americanas. Agora veio também a Oi, que é a empresa de telefonia, veio a Raiola e outras empresas estão pedindo recuperação judicial. Isso atrapalhou bastante o mercado de crédito. Mas é importante a gente saber, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pedro Paulo, então vamos voltar e focar realmente aqui no caso da Americanas. Os sócios da empresa, o Marcel Teles e o Jorge Paulo Lemann e também o Carlos Alberto Sicupira, podem ser responsabilizados por essa inconsistência contábil de bilhões de reais que foram encontradas ali nos balancetes, nos livros da empresa? Eles poderão ser responsabilizados se tiverem alguma relação com isso, né? Eu acho que as investigações estão em curso, a gente tem que esperar o conjunto das investigações revelarem o que está acontecendo. O que eu sei é que os diretores da empresa já estão responsabilizados a rigor, né? Então, quem esteve presente durante o período de fraude vai ser responsabilizado civil e criminalmente, isso não há dúvida nenhuma. A participação desses 3 acionistas, que são chamados de acionistas relevantes, pelo seu papel no capital social total da empresa e pelo fato deles terem, de fato, o controle, a capacidade de eleger o conselho de administração e, a partir disso, a diretoria executiva da empresa, provavelmente a justiça vai investigar o papel efetivo que eles tiveram na nomeação dos diretores, no conhecimento dos fatos. Ainda vai uma investigação bastante grande para que isso aconteça. De qualquer maneira, já existe uma punição que é muito dura para empresários desse porte, para qualquer tipo de empresário, mas para eles, com certeza, a punição é muito dura. A reputação deles sofreu bastante. Então, o mercado já está absolutamente alerta em relação a esses 3 empresários. As empresas nas quais eles têm participação já estão sob júdice do mercado de crédito, do mercado de acionistas. Um exemplo claro é a Light, né? A Ambev também é outro exemplo. O mercado passa a olhar com muito mais cautela toda e qualquer empresa que os tem como acionistas relevantes e com influência no conselho de administração e na nomeação da diretoria. Mas é possível, rapidamente, chegar a uma investigação que descubra se de fato eles tinham conhecimento ou se não tinham conhecimento? A gente vai nesse nível de minúcia? Precisa, né? O que se quer provar é que eles estão cientes ou participaram de um esquema de fraude, que é um crime, né? Então você precisa ter materialidade nessa acusação, né? É isso que eu tenho ouvido de advogados especialistas na área. Então precisaria comprovar vamos dizer, o papel que eles tiveram nisso, ou de anuírem, né? Ou de serem coniventes com isso, ou de serem participantes.
eu acho que de qualquer maneira ainda vai uma investigação pela frente, é cedo para falar. De concreto, o que eu disse, a reputação dele já está julgada e o julgamento não é nada favorável. Perfeito. Conversamos aqui com Pedro Paulo Silveira, ele é diretor de gestão da Nova Futura Investimentos. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui conosco nesse sábado. Obrigado, Stephanie, é um prazer. Um bom final de semana a todos. Igualmente, 12:11.